Fala galera, mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo que começa aqui. Antes de falar para vocês aí se inscreverem no canal, como de costume, uma boa notícia que temos aí, porque na verdade a união faz a força, já dizia os grandes inteligentes, os grandes sábios, e o Vasco precisa disso, de união, um grupo fechado para tentar tirar o Vasco dessa situação do Z4, que é uma situação muito incômoda, né? Nós sabemos disso, isso tem tirado o sono dos torcedores do Vasco, que tem lutado ali no Z4 ali, para sair dessas condições, né, da zona de rebaixamento. E uma grande ideia foi feita aí, né, veio uma grande ideia, uma luz do nosso treinador Ricardo Sapinto para unir o grupo, né, para unir os jogadores que outrora, em alguns momentos, né, do campeonato, do ano, teve alguns desentendimentos ali, saiu em algumas redes sociais, desentendimento do elenco, e isso trouxe negatividade ao próprio grupo, né? Então, uma boa iniciativa do nosso treinador aí, Ricardo Sapinto. Mas antes de falarmos aqui, caso Benítez, essa novela aí que não termina, né? Que tá ficando chato já, não tem uma solução para isso, nós vamos pedir aí para vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, ativa o sininho para vocês receberem novos vídeos aqui do canal. Veja se a sua inscrição está certinha e ative o seu sininho. Pois é, antes de falarmos aí da união que faz a força, nós vamos falar aqui mais uma pincelada sobre o caso Benítez, que tá ficando muito chato já, né? Benítez, que tem contrato com o Vasco até dia 31 de 2020, né? Ou seja, já está terminando o Vasco. A última partida do Benítez será contra o Atlético Paranaense, se caso ele se recuperar, né, do problema que teve, machucado o Benítez, né? Então ele precisa se recuperar. Então pode ser que contra o Atlético Paranaense, se ele jogar, né? Se ele vir a jogar, essa será a última partida do atleta com a camisa do Vasco, se caso o Vasco não consiga uma prorrogação do seu contrato. E o Independiente bate o martelo e não quer, né? O Independiente quer a compra do jogador. O presidente eleito Jorge Salgado deu uma entrevista, falou sobre muitos assuntos. Nós vamos trazer depois alguns temas mais importantes que foi dito pelo novo presidente do Vasco aí, eleito, né, Jorge Salgado, sobre alguns temas que ele falou nessa coletiva. E um deles foi sobre o caso Benítez. Ele disse que tentou, por 2 oportunidades, falar com o presidente do Independiente, mas não conseguiu. E ele afirma que quer uma prorrogação desse contrato do jogador até o término do campeonato, que será em fevereiro. Nós sabemos que Benítez é um caso muito complicado, porque é um jogador muito caro, mas que tem rendido em muitas oportunidades dentro do Vasco. Nós sabemos que com o Benítez em campo, o Vasco é um time, sem Benítez o Vasco é outro time. Porém, existem muitos, né, rodeios sobre o jogador, que quase tá aí várias oportunidades fora, né, machucado, às vezes por cartão amarelo, muito mais em função de se machucar, né? O Benítez aí que feito algumas sobre o jogador, foi feito algumas situações dele, né, verificações, e sabemos que o Benítez joga muito pouco em uma temporada. Então isso tem mexido aí com o torcedor do Vasco, que está muito indeciso ainda se compra, se não compra Benítez. O caso é que o Vasco está muito querendo, né? O Vasco está correndo atrás de conseguir o prorrogamento do atleta. Embora comprar o Benítez hoje é muito complicado, porque é muita grana, e o Vasco, nós sabemos que está numa situação financeira ainda muito complexa. Então, o caso Benítez não está resolvido ainda, embora o presidente eleito aí, Jorge Salgado, está tentando uma negociação aí para o prorrogamento do jogador, e possa ser que, se o Benítez não se recuperar, não jogará mais com a camisa do Vasco, se esse empréstimo, né, não conseguir prorrogar o empréstimo do jogador. Se o Benítez se recuperar aí, ele joga a última partida contra o Atlético Paranaense neste domingo às 18h15 da tarde, né, contra o Atlético Paranaense. Então vamos esperar, vamos trazer o pré e o pós-jogo. Essas são as notícias do caso Benítez, da chatura do caso Benítez, né? Infelizmente. Pois é, uma outra notícia que temos aí é sobre um amigo oculto que teve, né? De repente, para alguns, muito banal, mas existe algo muito significativo dentro disso.
Um elenco que já teve aí, né, sustos de que estava tendo racha dentro do elenco, estava tendo confusões, porque os gringos, né, estavam deixando os gringos de lado. Na oportunidade, o próprio Benítez e o Germancano, saiu na mídia que estavam tendo até mesmo situações de ciúmes, né, dos jogadores argentinos, e isso deu uma mexida de uma forma negativa no elenco. Então o Vasco aí, hoje, o Ricardo Sapinto promoveu aí, né, um amigo oculto para tentar unir o grupo, né? Para muitos, isso é besteira, balela, mas não é. Pelo menos para mim, né? E para alguns torcedores do Vasco também. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre essa iniciativa do Ricardo Sapinto, levando também, vamos falar o seguinte, é uma iniciativa dele. Agora, ele como treinador, para mim, continua sendo ainda uma incógnita dentro do Vasco. Para mim, o Ricardo Sapinto não deveria ser mais o técnico do Vasco por tudo que tudo que tem acontecido com ele dentro do clube, né? Um aproveitamento muito baixo dentro desse campeonato, é uma opinião minha. Mas vamos ser sinceros, foi uma iniciativa muito legal do Sapinto, despesas por ele, né? Despesas pagas por ele também. Tá tendo aí, provavelmente, quando você vê esse vídeo, já deve ter aí finalizado esse amigo oculto, mas muito interessante essa iniciativa do Ricardo Sapinto de unir o grupo, tirar o Vasco, né, mostrar aí para os jogadores que tem que se unir, porque vamos conseguir tirar o Vasco dessa situação complicada que é o Z4. Inclusive, na partida contra o Santos, na vitória contra o Santos, o nosso goleiro aí, que é um dos líderes, né, do elenco, que é o Fernando Miguel, trouxe a palavra no vestiário, uma palavra muito interessante ali, dando ânimo, força, falando do próximo jogo também contra o Atlético Paranaense. Isso é muito importante nós, como qualquer ser humano, termos essa motivação. Isso é importante, né, trabalhar com motivação, com alegria, né, e isso é muito bom. Eu acho que foi muito importante, sim. Parabéns ao técnico Ricardo Sapinto e esperamos aí que o Vasco consiga, dentro dessa partida contra o Atlético Paranaense, conseguir esses 3 pontos. E parabéns mais uma vez ao técnico Ricardo Sapinto, que está tentando unir o grupo, porque a união faz a força, grupo fechado, para que possa tirar o Vasco dessa situação. Pois é, isso que temos para falar hoje. Voltaremos com mais informações sobre caso Benítez, sobre a coletiva do novo presidente do Vasco eleito, Jorge Salgado, e também sobre todas as informações da partida contra o Atlético Paranaense, quem vai voltar, quem vai ficar de fora, tudo voltaremos para falar com vocês. É isso, fiquem ligados aí, porque aqui é Vasco e aqui é canal Vasco Meu Mundo. Muito obrigada por tudo, é isso, fiquem com Deus e tchau!